Boa noite, boa noite. Será que vai dar pra ouvir essa moto no vídeo? Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bom? Quem fala é o Paulo. Você está no canal Rua Vermelha, o canal onde sempre é uma boa noite e nós sempre vamos falar sobre algum tema legal, tá bom? Ou talvez nem sempre, né? No último vídeo a gente falou sobre temas políticos, né? Eu tô produzindo... Nossa, falei como se eu fosse um mega produtor, né? Mas eu tô pensando e buscando informações sobre o próximo vídeo sobre política, né? Por enquanto, eu tava querendo falar sobre alguma coisa mais legal, um tema que fosse mais... um tema mais legal de se debater, de se conversar, por ter muitos assuntos diversos. Que vai ser, no caso... Bom, tecnicamente envolve política. Eu tenho lido um livro que eu terminei essa semana. 21 lições para o século XXI. Assim, posso falar? Baita livro, tá? É um livro que fala sobre os problemas e as questões que a gente tem agora no século XXI que, bom, antes nunca foram pautados, né? Por exemplo, ali no começo do livro, os primeiros capítulos, o livro ele fala sobre a questão tecnológica, sobre como a tecnologia ela foi criada para ser o desafio tecnológico, a primeira parte, eu diria, parte 1, que é o desafio tecnológico, né? Bom, o que ele quer falar com isso no livro? Cara, ele traz o criador, o Yuval Noah Harari. Com certeza eu falei esse nome errado, tá? Mas ele fala uma coisa que é interessante, sobre como as grandes corporações, principalmente as mais focadas em tecnologia, e sobre como o nosso futuro está cada vez mais ligado à tecnologia, e isso não necessariamente é uma coisa boa. No livro ele fala sobre Big Data, ele fala sobre o futuro da inteligência artificial, porque é o seguinte, a parte mais interessante ele fala que a inteligência artificial, ele dá a entender que ela vai afetar a nossa vida de forma muito contundente, só que ele estava em 2018. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que em 2018 o ChatGPT não era uma realidade, pelo menos não como é agora, que a gente tem no celular, por exemplo. Então, cara, é muito assustador, né? Aí ele faz algumas especulações, alguns ensaios, fala sobre um futuro em que a tecnologia ela te conhece tão bem quanto, sei lá, seu pai e sua mãe te conhecem, por conta do tempo que nós passamos conectados e de como eles absorvem todos os nossos gostos, sobre como é perigoso você ficar 100% do seu tempo ali livre consumindo em redes sociais, sobre como isso pode fazer mal pra gente. E é uma discussão que, bom, 2018, né, já fazem 7, 8 anos que ele lançou o livro, e é uma discussão atual, ainda muito atual. E eu acho interessantíssimo, tá? Outro tema que é interessantíssimo, o desafio político. Nossa, essa parte aqui pega, né? Ele fala sobre os problemas da imigração e da migração. Ele fala sobre como o nacionalismo está novamente se tornando uma vertente forte política, propondo soluções para os problemas que tem por conta da imigração, né? Quer ver um exemplo que eu acho interessantíssimo que ele fala? Vamos supor que você é um americano ou um francês e você começa a receber imigrantes no seu país. Essas pessoas, elas podem estar no seu país, mas elas não pensam como você, elas não agem como você, elas não parecem com você. E o fato de que esse país está recebendo essas pessoas vão passar a integrar a sociedade, só que a sociedade parece não cumprir alguns requisitos para com essas pessoas, não parece cumprir obrigações para com essas pessoas, de, por exemplo, o senegalês, o chinês, usando um exemplo, veio para nossa terra, a gente precisa incluir ele na cultura, precisamos fazer com que ele faça parte do nosso povo, para que ele pense como um francês, para que ele seja um francês, mas isso não tem acontecido. Então as pessoas vão para o país, elas acabam tendo empregos de remuneração baixa, elas vão para a base da pirâmide social,
E isso gera desigualdade, gera problemas de sobrecarregamento das questões públicas, né? Então, por exemplo, se você tem um hospital público, se você tem escola pública, isso sobrecarrega o seu sistema de saúde, sobrecarrega o seu sistema de educação e, por incrível que pareça, sobrecarrega a segurança também. Em alguns países de primeiro mundo, ali França, você vai pegar países europeus, o índice de criminalidade entre imigrantes é muito alto, porque você pegou essas pessoas e colocou elas em um contexto de fragilidade, né? Você aceitou essas pessoas no seu país. Essa é a primeira questão. Você aceitou essas pessoas no seu país. Elas não tiveram oportunidade de crescimento, ou às vezes elas até tiveram oportunidade de crescimento, e simplesmente por conta da cultura, dos costumes e da forma como essas pessoas enxergam o mundo, elas não se enquadram ali e elas passam a fazer coisas que arruinaram o país delas. Entende? É uma coisa que a gente presta atenção, por exemplo, em Portugal, né? Eu conheço pessoas que moravam aqui, foram para Portugal, pessoas que eu amo muito. E lá, recentemente, estava tendo brasileiros lutando contra a imigração. Brasileiros em Portugal lutando contra a imigração. Aí você pensa, nossa, Paulo, isso é um contrassenso, né? Isso não faz sentido. Mas faz. Ano passado, ali em outubro, novembro, ou talvez antes, acho que era mais pro meio do ano, maio, abril, eu vi um vídeo de brasileiros em Portugal cortando o giro. Em Portugal, cortando o giro. Vira e mexe, eu tô gravando o vídeo aqui e passa uma moto que faz barulho, eu só vejo depois na edição. Você quer morar com um brasileiro? Se você escapou do Brasil justamente porque o pior do Brasil é o brasileiro, você vai para outro país, você quer estar convivendo com brasileiros? Porque eu sinceramente não ia querer. Você volta no trem, fora tudo de errados, fora todos os perigos que você já corre da sua casa até a estação, você chega no trem, as pessoas elas são mal educadas, elas falam no telefone alto, elas ouvem música sem fone, elas te empurram sem necessidade, elas não conhecem, sabe, o traquejo social elas não têm. Então já é muito complicado, né? Elas votam mal, muito mal, né? Elas não sabem o que fazem as estruturas de estado delas. Então, cara, tá vendo como é um livro denso, tem temas pra se pensar ali de monte. Então, cara, é uma questão a se levar em consideração. Desafio político, né? Ele fala sobre a religião e sobre a desesperança. Eu vou interligar esses dois porque eles meio que são intimamente conectados, né? Uma das coisas que dá sentido para as pessoas é a religião. Uma vez que vai se superando os dogmas e os paradigmas, uma vez que você pensa, olha, talvez... pelo amor de Deus, tá? Eu me considero uma pessoa mais cristã que qualquer coisa. Então, eu não tô falando pra você deixar de acreditar em qualquer coisa ou acreditar em algo, tá bom? Mas, uma vez que você pensa, poxa, talvez não faça sentido uma cobra falar com uma mulher pra que ela coma um fruto. E, sabe? Essas coisas assim que são muito fantasiosas que tem nos livros bíblicos e religiosos em geral. Uma vez que acreditar nessas questões parece cada vez mais distante, você percebe que o mundo pode ser muito, muito, muito assustador e inconstante, né? E aí ele fala sobre essa questão da desesperança. Ele fala sobre a verdade e sobre a resiliência. E por último, sobre meditação. Sobre você criar o sentido para a vida. Ele fala sobre como o universo, ele não é um filme. Ele não segue um roteiro. Esse tipo de coisa aí faz eu querer ir embora do Brasil, por exemplo, né? Então, no caso, como o nosso universo, como a nossa vida, ela é personificada pelo nosso ego, o criador do livro parece acreditar, né? Pelo menos foi uma das coisas que eu pude interpretar. Leiam um livro, tá? É uma indicação, é um livro interessante. Parece acreditar que a razão da existência humana, ela só vai passar a fazer sentido quando esse ser humano passar a compreender a si próprio com cada vez mais precisão, e a partir dessa autocompreensão ele passa a significar as coisas para o mundo.
Se você se sente bem ajudando o próximo, encontra prazer nisso, talvez você devesse fazer com mais frequência e com mais afinco. Se você se sente bem ganhando dinheiro, olha, talvez você devesse fazer isso com tudo que você pode. A questão o ser humano, ele parece não ter sido feito para estar satisfeito, no geral, entende? Então buscar coisas parece ser algo muito intrinsecamente ligado à nossa natureza. É aquela questão, por exemplo, eu não sei vocês, né? Mas eu queria muito... Deixa eu pensar uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito e que... Por exemplo, vou usar um exemplo legal. Eu gosto de cubos, né? Não sei se eu já contei pra vocês, mas... eu gosto de cubos, tá? Cubo mágico. Esse aqui é o 5x5, 6x6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é o 6x6, tá? Depois de montar isso aqui algumas vezes, a mágica sai, fica só o cubo. Ele ainda é divertido de se brincar, mas a mágica dele tá no desafio. E uma vez que você cumpre, você busca outro desafio. E a lógica da vida é essa, né? Então, tá aí. Tá? Esse livro ele fala sobre situações realmente assustadoras que podem acontecer, só que a gente não tem certeza. Ele fala sobre um cenário de substituição da força de trabalho humana, como, por exemplo, atendentes de telemarketing, desde funções mais simples, como a que eu me enquadro agora, atendente de telemarketing, até funções que tornam a pessoa na casta alta da sociedade. Então, por exemplo, o cara ele é um advogado, ele é um juiz ou ele é um médico. E ele faz uma questão, ele pensa numa questão interessante. Você já parou pra pensar quantas pessoas morrem por acidentes de carro no mundo em um ano? Se os carros fossem autodirigidos, essa questão seria solucionada, porque a maior parte das causas de morte são falhas humanas. Louco, né? Só que assim, a gente realmente quer que as máquinas substituam a nós nesse nível? A gente realmente está pensando que é interessante para a humanidade, é uma evolução para a humanidade, que até as atitudes mais banais e os aspectos mais simples da nossa vida sejam substituídos ou definidos por sistemas? E a parte mais assustadora é que esse tipo de evolução, ela não pode ser barrada, porque ela vai ser lucrativa. E o capitalismo falha nesse ponto. O livro deixa muito claro que tanto a esquerda como a direita não tem uma forma de resolver esse problema. A disruptura tecnológica. Ele fala disso na parte do Big Data. E ele fala sobre talvez o aspecto mais assustador do livro, que você lê, sei lá, num livro do Dan Brown, por exemplo, O Inferno. Ele fala sobre engenharia genética. Porque é uma coisa que com o passar do tempo, talvez seja mais do que possível em seres humanos, talvez seja aplicável. Se ali, naquele período turbulento, entre 29, 30 e 40, homens poderosos levaram nações inteiras para guerras, porque o nacionalismo, a religião e a crença de que um povo era melhor do que o outro era presente naqueles países, naquelas nações, naqueles corações. Se naquela época, hoje em dia a gente sabe, não, um alemão ele não é intrinsecamente melhor só por ser um alemão, ou um italiano, ou um japonês. Eles não são, certo? O que vai acontecer no momento em que eles geneticamente puderem ser? Em que você possa tornar alguém mais inteligente, ou mais forte, ou fazer com que a memória dessa pessoa seja uma memória privilegiada. E aí, ao invés de uma criança igual ao Magnus Carlsen, nós tivemos 10, 15, 30 mil. É um negócio legal de se pensar, né? Quer dizer, meio assustador. Mas parece coisa de filme, parece coisa de... Parece que eu tô lendo uma HQ do Homem-Aranha dos anos 90. Enfim, gente, eu passei mais pra deixar essa experiência do livro, tá? Aqui, ó. 21 lições para o século XXI vou falar o nome dele de novo, ó, Yuval Noah Harari.
Vai tomando. Livrinho gostoso, tá? Não é muito grande. Ele tem 390 páginas. Tipo, ele tem 400 páginas, mas a partir das 390 são as referências e tal, e aí você pode usar para pesquisar depois. Porque tudo que ele fala tem embasamento, né? Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou com 15 minutos, acho que talvez o mais longo que eu já tenha feito. Mas é porque falando de um tema que eu gosto, um livro interessante, tá? Amigos que estiverem assistindo o vídeo até aqui, o que eu duvido que vocês não gostam de me ouvir falar nem quando estão perto de mim, me deem sugestões de livros legais pra ler, pra trazer pro canal. Se vocês quiserem eu mostro minha coleção de cubo mágico, não é muita coisa, mas é legalzinho. Enfim, uma boa noite e até mais.